Boa noite, pessoal. A aula de número 56, provavelmente é a última aula do curso. A gente só sabe a hora que acaba, né? Mas provavelmente é a última aula do curso Terapia O Caminho Infinito. Eu vou fazer outros livros do Joel posteriormente, ainda não tem data marcada para isso, né? Existe uma possibilidade, eu estou avaliando, da gente fazer um trabalho mais curto com o livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, para mostrar que o Deepak Chopra está tentando passar o mesmo fundo de conteúdo. Como já foi falado em várias aulas, quem estudar os livros do Amit Goswami, o Universo Autoconsciente, a Física da Alma, o Visionário Quântico, vai ver que o assunto é o mesmo, né? Porque muitas pessoas só assistem às palestras e não leem os livros indicados. E os livros indicados são os livros do Joel, os livros do Amit Goswami, os livros do Deepak Chopra. Muitas vezes a gente assiste o filme Quem Somos Nós e não pega o que tem ali, de tanta informação que tem lá. Então preciso assistir pausado, assistir algumas vezes. Esse filme seria o inglês? É. Então assisti o quê? Indicação de filme que eu lembro agora, né? Se essa for de uma aula, fazer algumas indicações. Livros: Universo Autoconsciente, Física da Alma e o Visionário Quântico. Janela Visionária, do Amit Goswami. Do Deepak Chopra fica aqui, tem mais livros dele, mas a Sônia lembra algum? Tem esse que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Cura Quântica. Cura Quântica. Tem mais algum relacionado à cura quântica dele também, não me lembro o nome agora, né? Os 4 livros do Joel que a gente sabe que tem no português, que é o Caminho Infinito, que tem arquivo PDF gratuito no Google. O Trovejar do Silêncio, que é baratinho para comprar pela internet. Tem o A Cura pelo Espírito, que é um pouco mais difícil de achar. Muito provavelmente a Martin Claret em algum momento vai facilitar a disponibilização desses livros do Joel. Será que na cultura tem? Porque eu estou indo para São Paulo. Às vezes consegue comprar pela internet, um exemplar ou outro, né? E o Praticando a Presença, que é muito interessante. E filmes, né? O Efeito Sombra, o Quem Somos Nós, embora a gente ache que muita gente viu, não é tanta gente assim. E muita gente assiste e acha que é pensamento mágico. Precisa entender melhor. Né? Na questão... Por que eu sempre disse várias vezes durante o decorrer do curso que entender mecânica quântica não precisa entender matemática e não precisa estudar uma biblioteca nem virar um nerd. Precisa ler e compreender o suficiente para entender os conceitos de mecânica quântica, que é a função de onda, colapso da função de onda e dupla fenda. A hora que esses conceitos estão elaborados na compreensão da pessoa, ela tem melhores condições de compreender o todo, o campo unificado, o vácuo quântico. Que tem gente que faz comentário assim: engraçado esse negócio, o vácuo quântico, ele é uma coisa que sai de dentro da gente assim. Ele não sai, ele está em todo lugar. É uma coisa onipresente. Então as pessoas ficam com uma ideia abstrata a respeito do que pode ser vácuo quântico ou campo unificado. Então elas não concebem que exista um Deus onipresente. Como o Joel disse, está mais perto que o nosso fôlego. Então a gente tem que começar a raciocinar sobre isso para começar a desenvolver uma segurança emocional baseada na compreensão do todo. Por isso que a gente indica esses livros, esses filmes. De filme também tem... É simplesinho, mas é bem interessante, né? Do Donald Walsh, Conversando com Deus. Tem aquele outro do rapazinho ginasta também, como é que chama? Que tem o senhor que faz o papel de Sócrates no filme. É Poder Além da Vida. Poder Além da Vida, né? Por quê? Porque o senhor lá, que ele chama de Sócrates, por causa da sabedoria dele, ele é unificado com todo. Ele percebe as coisas, ele tem insight, ele percebe coisas que o menino não percebe. Aí no filme ele vai... Como o menino tem meio que uma busca, o menino tem uma receptividade ao assunto. Então ele percebe isso, ele vira um professor para o menino. Aí ele proporciona certas experiências ao rapaz, né? Então o rapaz até quebra a perna, fica praticamente inválido para a ginástica, e aí ele se recupera e no fim ganha uma medalha e tudo, é bem interessante, né? Então é uma alegoria, um pequeno exemplo do que é unificar, de como buscar isso, para que serve, né? Que a vida da pessoa melhora? Melhora, mas ela começa a compreender que a ganância que vem do ego é a primeira coisa que ela tem que superar, né? Para ela começar a acessar essas coisas
ditas dadas de acréscimo, né? Por uma compreensão mais completa da vida, de esta vida aqui como a própria vida espiritual. Bom, sem muitas considerações, vamos para a nossa meditação de poucos minutos. E aí a gente vai dar sequência aqui na aula. Então, capítulo 12 do Caminho Infinito, a Nova Jerusalém. As primeiras coisas passaram adiante e todas as coisas se tornaram novas. Por que já vem logo essa frase? Porque na última aula, na aula 55, a gente leu um capítulo bem curtinho e deu algumas considerações sobre o caminho Novo Horizonte. Então, o que é um novo horizonte? Um novo horizonte que se desdobra para a pessoa que começa a descobrir esta vida aqui como a própria vida espiritual e começa a entender que é possível praticar a presença de Deus na vida dela. Então, ela começa a não depender mais de ferramentas espirituais externas que ela conheceu até o momento, ou de ajudas espirituais internas, porque nós somos a centelha. A centelha é a nossa própria consciência. Então, unificar com todo é não depender mais disso, né? É não terás outro Deus ou outro poder. Então, por mais que a pessoa tenha tido um monte de ajuda até aquele momento ali, a hora que ela começa a entender isso aqui com seriedade, ela tem que fazer uma escolha. Ou ela vivencia isso aqui, ou vai ficar só no campo do autoconhecimento, da curiosidade. Então, se tocar o coração e a consciência dela, ela vai aprofundar o conhecimento. É para todos? Não. Uma boa parte vai rejeitar, do mesmo jeito que muita gente rejeita a mecânica quântica. Mesmo uma parte daqueles que estudam mecânica quântica vão rejeitar esse assunto aqui. E aqueles que tiverem a consciência e o coração tocado por esse conhecimento, esses vão aprofundar. Eu vejo isso nos próprios pacientes, né? Aqueles que chegam à terapia geralmente são aqueles já que tem uma busca mais intensa, que tem um questionamento mais forte. Porque eles não se contentam com as ajudas, elas não resolveram os problemas dele nem as suas dúvidas. Então elas querem saber algo mais, elas querem entender Deus ou o todo. Então o capítulo 11 foi o Novo Horizonte, por quê? Porque depois a pessoa começa a estudar isso com um pouco de profundidade, um novo horizonte de percepção espiritual, de percepção da realidade, começa a se desdobrar para a pessoa. Porque se ela entende no intelecto, ela começa a abstrair melhor essa realidade. Ela começa já automaticamente a fazer o trabalho com a sombra. Aquilo que eu disse, é totalmente possível fazer esse trabalho sozinho. Dá trabalho, mas é totalmente possível. Se a gente fizer um trabalho de imersão, ouvindo tudo isso, estando hipnotizado, é mais rápido? Não dá para dizer de forma alguma que a hipnose vá avançar no aprofundamento desse estudo. Porque se isso fosse possível, o planeta Terra já tinha mudado de patamar. Porque tem bastante gente trabalhando com hipnose há muito tempo. O próprio Freud, no começo, ele utilizou a hipnose. Depois ele desistiu, utilizou algumas outras técnicas, foi desenvolvendo, chegou na livre associação, que é o que a psicanálise tradicional utiliza em tempo integral. O tempo todo da terapia na psicanálise tradicional é a livre associação. Então, certeza que um trabalho com hipnose não potencializa isso daqui. Não vai economizar tempo, não vai... Nem na sonoterapia, por exemplo, colocar alguma coisa que a gente está dormindo e pôr Se for da vontade da pessoa, a pessoa pode fazer isso. Ela pode pôr para ouvir, para dormir. Mas mas não vai substituir de forma alguma o estudo consciente acordado da leitura e da prática da meditação. Deixa eu só perguntar, se fizer do jeito que ela está falando, você não vai nunca alcançar o super ego, né?
Não desenvolve o superego para fazer o trabalho, para ter essa prática durante a vivência. Aí é querer uma ferramenta mágica, você entendeu? E não vai funcionar. Porque estar consciente desse conteúdo é trocar paradigma. Como eu disse, né? Se a hipnose fosse essa ferramenta tão maravilhosa assim, nós já estava vivendo, todo mundo na quarta dimensão, né? Vivendo a consciência do Cristo. Então o capítulo 11, o Novo Horizonte, fala da percepção desse novo horizonte na vida da pessoa, né? E por isso a gente fez uma menção por causa do nome do capítulo 12, a Nova Jerusalém, né? Porque a citação bíblica que existe, eu falei na aula 55 que a Bíblia foi adulterada várias vezes, alterada. A gente não pode nem dizer que seja de propósito ou que tenha sido teoria da conspiração, não interessa. Para quem começa a entender esse assunto aqui, teoria da conspiração, medos, né? Começa a ser descartado da vida de interesse intelectual e espiritualidade da pessoa. Né? Não faz mais parte do contexto. Ela vê que chegou no material superior, que o próprio Allan Kardec sabia disso. Né? Que o espiritismo era a ponta do iceberg, que iam chegar informações mais sérias, mais profundas e mais completas. Mas que a ciência precisava de comprovações que pudesse provar à população que era verdade. O espírito da verdade disse isso para Allan Kardec, tem nas obras dele. A Bíblia, tanto que ela foi adulterada, que tem um filósofo brasileiro que ele pegou para traduzir do original do hebraico, só no Antigo Testamento ele achou 5.000 erros de tradução. Então até erros de tradução ocorreram. Porque nós estamos citando isso porque Nova Jerusalém, porque na Bíblia cita que vai haver uma Nova Jerusalém, não é? Mas essa Nova Jerusalém, como eu disse na aula 55, ela é interna, é na consciência de cada um. A vinda do Cristo é interna, é na consciência de cada um. Por isso que ele vai ressuscitar os mortos, porque é para que o morto tenha vida em abundância. Ele viva pela presença do todo nele.